O conceito de herdeiro, pródigo e sucessor que abordaremos não é com uma visão jurídica e nem contábil, e sim com uma visão sistêmica do que vale a pena para a perpetuidade do negócio. Uma das maneiras da gente garantir perpetuidade e perenidade para os negócios é com sucessão familiar. Existem vários papéis que essa geração que está chegando pode assumir. Entre elas, pode ser sucessora, herdeira ou pródiga. Quando a gente fala de uma geração sucessora, a gente está trabalhando com o conceito de que essa geração vai ser preparada para tocar o negócio. Precisa entender de know-how, precisa ter o feeling, precisa ter visão sistêmica, precisa fazer parte desse ambiente. Agora, não necessariamente, essa geração precisa ser sucessora. Ela pode optar por ser herdeira. O herdeiro, ele não precisa ter a capacidade de conhecimento para gerir o negócio, para fazer a gestão, para assumir controle. Ele tem apenas o patrimônio na mão dele. Ele pode, inclusive, vender a parte dele para um sócio, se essa empresa tiver um sócio, ou até mesmo para outra pessoa. Porque muitas vezes confunde, onde a gente acha que por você ser herdeiro, automaticamente você se obriga a ser sucessor e não. Isso não tem que ser uma obrigatoriedade, você tem que ser sucessor por paixão, porque o contato que você teve com aquilo te gera propósito, aquilo te gera brilho no olho, aquilo te gera vontade de tocar. Quando você é herdeiro e assume o papel de herdeiro, não tem problema nenhum. Por exemplo, a placa do táxi. Antigamente, o sonho de um taxista era comprar a placa de um táxi. Vamos supor que ele foi lá e comprou a placa do táxi. Depois de algum tempo, a placa do táxi foi transferida como patrimônio para o seu filho, que não tinha o mesmo sonho de ser taxista. Ou seja, ele decidiu ser um herdeiro. Porém, ele continuou fazendo a gestão do patrimônio. Ou seja, ele alugava a placa do táxi para outros taxistas. Isso é um herdeiro, quando ele olha para o patrimônio e continua fazendo com que aquele patrimônio traga a maior rentabilidade possível. Ou seja, o treinamento que um sucessor recebe do treinamento que um herdeiro recebe é completamente diferente. Um sucessor, ele tem que ser treinado e capacitado para assumir a gestão da empresa. O herdeiro, ele tem que ser treinado e capacitado para fazer a gestão do patrimônio. O herdeiro vai fazer a conta de qual é a rentabilidade que o patrimônio dele está trazendo, se aquele negócio está sendo viável ou não. Diferente do sucessor, o herdeiro não tem paixão pelo negócio. E se for o caso, ele faz a venda da empresa para conseguir uma melhor rentabilidade em outro negócio, porque esse é o papel dele. Você pode muito bem decidir continuar a sua profissão que você tanto ama, sem ter que assumir o negócio que vem da família e fazer a gestão desse patrimônio muito bem. Como o caso de filhos que têm como herança a fazenda do pai. E muitas vezes são médicos. O que eles fazem? Arrendam a fazenda. Eles não querem eles cuidarem do negócio da fazenda, que eles terem a produção própria, eles cuidarem da produção dos gados ou então da plantação. Ele coloca na mão de um terceiro e ele faz apenas a gestão do patrimônio, daquela renda que entra na vida dele. Mas Larissa, e se o cara torra o patrimônio da família, é um sucessor daqueles que não quer nem saber, gasta o dinheiro da empresa? Aí a gente tá falando do pródigo. O pródigo é aquele que não cuida, não faz a gestão do patrimônio dele, né? Ele não cumpre seu papel de herdeiro, ele não assume o negócio, então ele não assume a gestão, ele não tem uma carreira lá dentro, ele não tem um papel dentro da empresa, dentro do negócio, mas ele dilapida patrimônio. É aquele famoso pai rico, filho pobre. É o famoso, tem muita gente que fala isso, né? Primeira geração vai bem, a segunda mais ou menos, na terceira. Por quê? Porque não explica, não passa de geração em geração o real sentido. E mais importante do que isso, muitas vezes não dá liberdade para o herdeiro ser herdeiro. Você força um herdeiro ser gestor, ele não dá certo nem como herdeiro, nem como gestor, e ele se torna um pródigo, muitas vezes sem querer, mas ele se torna. Então, é um assunto extremamente intrínseco, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente está sendo um pródigo em algum momento da nossa vida e a gente não percebe, principalmente com os nossos patrimônios.
O papel do pródigo, ele tem que ser observado, porque muitas vezes ele se torna pródigo puramente por não definir um papel com clareza. Mas muita gente, quando olha para as próximas gerações, acredita que todo mundo é pródigo, entendeu? Acha que é aquela famosa história. Ah, tá aqui porque é filho do dono. Ah lá, recebeu tudo de mão beijada. Cara, não é assim que funciona. Existe um treinamento para sucessor, existe um treinamento para herdeiro. E se esse treinamento não começa cedo, independente de qual dos dois papéis essa geração vai assumir, provavelmente ela será pródiga. E a gente tem muitos exemplos no mercado, a gente tem muitos exemplos em volta. Inclusive, quando a gente olha as estatísticas, a gente está olhando para as estatísticas dessas gerações que não entenderam que ela tinha um papel ou de herdeira ou de sucessora. Se a geração precisa escolher entre ser herdeira ou sucessora, ela precisa saber dos pós e contras de fazer parte da sucessão, de ser a sucessão, de fazer parte do negócio. Clique aqui, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre os pós e contras de assumir, de fazer a gestão de uma empresa familiar.